E acho que tem um lado muito interessante que é legal explorar mais, né? Eu separei aqui o que você estava falando em 3 blocos, né? O bloco econômico, jurídico e de comportamento, e como em cada um dos blocos a gente teve problemas muito estruturais, fruto dessa zona cinzenta, né? Dos 4 anos não regulados. Sem dúvida. E nesse sentido, acho que a pergunta aqui é mais olhando para frente, né? Como que você acha que, a partir da eficácia da lei, né? A partir de agora, com essas 14 portarias, com um olhar mais técnico e um monitoramento mais próximo aí da propaganda e publicidade, das questões relacionadas à lavagem de dinheiro, das questões relacionadas a comportamento, né? Como é que você entende que o mercado tende a evoluir? A gente tem visto muito provocações sobre o movimento de consolidação, o governo banindo uma série de empresas do mercado. Como é que você entende para onde a gente vai, né? De onde a gente está agora, com o mercado formalizado finalmente, regulado finalmente? É interessante, porque eu acho que o ponto central da discussão disso que você está me perguntando, como é que vai ser daqui para frente, passa pela constatação de que agora a gente vai ter um grupo de empresas no mercado autorizado brasileiro. Então, você imagina, durante o ano de 2023, a gente identificou quase 1.000 domínios de site de aposta. Uhum. Quando nós fizemos, dia 20 de agosto, as empresas fizeram a sua habilitação, foram 113. Foi um número muito surpreendente. Lá na Secretaria de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda, tinha gente que dizia que não ia entrar nem 30 empresas no Brasil. Uhum. Entraram 113. Então, a gente já separou que a gente tem aqui 113, se a gente tiver cada uma com 3 marcas, a gente tem 113 vezes 3 marcas que vão ser as autorizadas. Uhum. Isso é muito importante, porque essas todas vão estar sujeitas a toda a fiscalização, vão ter que cumprir todas as regras. Contar uma coisa para vocês. Você falou do Reino Unido. O Reino Unido é o mercado que tem a maior canalização. Ele tem 87% no mercado autorizado, no mercado regular. Ou seja, mesmo assim, ainda tem 13% de empresas que continuam no mercado clandestino. Uhum. A gente vai no Brasil ver o quanto que a gente consegue chegar nessa canalização. Mas é muito importante porque o governo exigiu uma quantidade bruta de documentos e cada uma dessas empresas vai pagar 30 milhões de reais de autorização. Uhum. Então é muito importante, eu discutia muito isso enquanto eu estava lá, o que vocês vão fazer para combater o mercado clandestino? E existem algumas ferramentas que, somadas, podem dar um enfrentamento eficaz se o governo tiver, eu acho que vai ter vontade política de enfrentar. Porque se você não tiver vontade política e não mostrar força, por que você vai convencer alguém a pagar 30 milhões de reais se você opera no clandestino e não te acontece nada? Uhum. Primeiro, a total proibição de publicidade. Então, quem tiver no mercado, todos os meios de comunicação, inclusive mídias sociais, vão ter, e todo brasileiro vai ter, acesso à lista atualizada das empresas autorizadas. Até a Anatel tem um convênio com o Ministério da Fazenda, quem for autorizado vai usar o domínio .bet.br. Então, para você que quer saber se você está jogando numa empresa autorizada, ela é .bet.br. Quem não for .bet.br não está autorizado. Você quer checar de novo? Entra no site do Ministério da Fazenda, você vai ler a lista, ela vai estar sempre atualizada ali. Os meios de comunicação vão ter isso. Então, TV, rádio, mas também YouTube, Google, o Instagram, tudo, o As agências de publicidade, imagina agência de também. publicidade, todo mundo vai saber que não vai poder veicular. E aí já estamos falando de esporte, não vai poder ter nenhum tipo de exposição de marca de empresa não autorizada em camisa de time nenhum. Uhum. E a gente entra até num assunto que você vai querer tocar depois. Uhum. Que é um assunto aí que tá te deixando... Tô vendo que você tá tenso. Tô. Mas Muito. calma, as coisas... Calma. Eu também tô tenso, tô esperando o Pedro me explicar o FDIC aqui. Eu tô falando rápido pra ver se o Pedro sobra uma meia hora o Pedro me explicar o FDIC. Mas, enfim. Publicidade é a primeira frente de batalha. A segunda, que eu acho muito eficaz, é meios de pagamento. Você, para postar, você faz um Pix, na maioria dos casos você faz um Pix, um meio de pagamento processa o seu Pix, paga a casa de aposta, que hoje está fora, vai ter que vir toda para o Brasil, mas hoje está fora, aí ela te paga em 2, 3 minutos. Também por um Pix, então tem um meio de pagamento que faz essa operação. Esses meios de pagamento têm que estar credenciados junto ao Banco Central, e eles estão, todos os meios que as empresas usam hoje já estão se credenciando para poder continuar operando. E aqueles que não estão exatamente no mercado de apostas, que vão começar a fazer, também já tem seu credenciamento no Banco Central. O meio de pagamento credenciado no Banco Central que operar uma operação de aposta para uma empresa não autorizada vai perder essa credencial. Então, o próprio meio de pagamento vai falar, eu não vou operar para você. O que acaba acontecendo?
O apostador brasileiro, ele vai usar um meio de pagamento autorizado. Portanto, ele vai apostar numa betting autorizada. Uhum. Se ele insistir em usar fora, ele vai ser quase que obrigado a abrir uma conta fora do Brasil. Porque senão como é que você recebe? Como é que você paga e recebe se os meios de pagamento brasileiros não vão processar sua operação? Então eu acho que esse segundo, publicidade é o primeiro, esse segundo eu acho também bem eficaz. O terceiro é onde a gente como planeta, vou dizer assim, não está tão avançado ainda. Que é a nossa capacidade de derrubar o site. A gente vê casos, por exemplo, a China. A China, ela é totalmente proibida as apostas. Você no Google, quando está na China, você tem dificuldade de fazer uma pesquisa sobre um tema de política. Uhum. Mas vai entrar num site de aposta, carrega, dizem, né? Que carrega que é uma maravilha, assim, explode o sinal. Uhum. Fala, nossa, eles falam que é o VPN chinês, que para aposta é uma beleza e para o resto não funciona. Então, isso dá conta de que nós ainda não temos tecnologia. Espero que o Brasil possa ser pioneiro nisso. A Anatel está muito empenhada em fazer, mas também vai ser importante. No que a Anatel conseguir derrubar o site não autorizado, ela está autorizada a fazer. E a quarta ferramenta de enfrentamento dos sites não autorizados é a questão de eles não vão poder receber as programações. Aquelas empresas que criam os jogos, se entregar por uma empresa não autorizada, vai ser cortada do mercado e não vai poder entregar para as autorizadas. É do próprio interesse da empresa que faz a programação, elas vão ter certificados por laboratórios que elas não façam. Na somatória dessas quatro ferramentas, estão as armas que o Estado brasileiro vai ter para enfrentar as empresas não autorizadas. O futuro é de uma tentativa de ter a maior canalização possível. Se passar de 80%, já é um caso bem sucedido para o mundo. Para vocês terem uma ideia, Portugal tem 30% de empresas autorizadas, quando eu estava lá no governo era esse o dado, e 70% no clandestino. Caramba. Mas por que isso aconteceu com Portugal? Nós fomos estudar. Porque Portugal pretendeu criar uma tributação muito pesada para o site de aposta. E aí é a chamada curva de Laffer. Você cria uma tributação tão pesada que a pessoa não entra e você não arrecada nada. Então a baliza, porque a vontade do governo é tributar o máximo que der para ter dinheiro para fazer escola, para dar superávit, mas para fazer escola, estrada, hospital, que é para isso que o governo existe. Mas se você pega uma tributação e exagera na tributação, como Portugal fez, você joga todo mundo para o mercado clandestino porque não para em pé. Uhum. E aí o sujeito prefere enfrentar o governo, Ele prefere correr o risco do que pagar. A gente conseguiu fazer uma tributação que ficou mais ou menos parecida com a do Reino Unido. Se você soma 12% das destinações com a tributação normal, dá entre 32% e 36%, que é um número aceitável no mundo, e as empresas deram a resposta, porque entraram 113 e pediram para se inscrever no Brasil. A partir do momento que a gente vai separar esse joio do trigo, a gente vai trabalhar com essas empresas, e todas as que a gente conhece, que fazem publicidade hoje, grande parte pediu autorização. Algumas foram retiradas nessa semana que a gente está gravando, mas a grande parte pediu. Então a gente vai ter um mercado regulado forte, onde o apostador brasileiro vai ter várias opções, e esse mercado regulado, existe na Fazenda uma subsecretaria de fiscalização para só olhar se vocês estão seguindo todas as regras de publicidade, de meios de pagamento, e a gente vai ter também uma secretaria para aplicar pena. E um tema fundamental que a gente vai olhar, eles vão ser obrigados, as pessoas não sabem disso, os operadores vão ter obrigados a implementar políticas de combate ao vício. Pode passar desde você ter avisos periódicos no seu celular, até você receber, que acontece na Europa, um telefonema, até ele acionar o serviço público de saúde mais perto de você e você ser, de alguma maneira, proativamente abordado para dizer, olha, nós estamos constatando aqui que você está muitas horas jogando. Mas fundamental para esse futuro que você perguntou nós vamos ter um sistema no Ministério da Fazenda, que foi organizado ao longo do ano de 2023, que vai ter muita informação em tempo real. A gente vai ter um terminal para cada operadora e a gente vai saber o apostador que está jogando há muito tempo, os casos de lavagem. E a gente vai entrar numa coisa que é fundamental para o esporte. A gente vai começar a combater de verdade a manipulação de resultado. Porque com esse terminal, você vai olhar, tem uma aposta aqui de R$500 mil numa dupla falta no segundo set de um campeonato de tênis realizado num estado do Brasil, que não é nem um ATP, nem um Challenger, nem... Tá estranho. E aí você junta com essa tecnologia dessas empresas como Spot Radar, conseguem fazer inteligência artificial
de olhar comportamento de atleta e você começa a criar uma escala de 1 a 5 de indício de manipulação. Então, a manipulação de resultado, o vício em jogo, vai ter uma conexão com a receita para ver se o imposto está sendo pago direitinho. E eu acho, Pedro, respondendo a sua pergunta, que o futuro do mercado regulado, ele vai ter segurança na medida em que a gente conseguir ser eficaz em acompanhar em tempo real a movimentação. Porque no mercado não regulado você não tem informação de nada. Então, o que a gente vai ter a mais no mercado regulado? Informação. E com essa informação a gente vai conseguir enfrentar todos esses problemas que estão tão em destaque hoje. É muito legal ver o input e output, né? O input são todos os problemas que você bem comentou na primeira resposta, e o output são todas essas regras muito bem estabelecidas para conseguir ter um mercado regulado que ofereça segurança para todos que participam dele, né? Tanto as empresas, e a gente sempre fala isso, né? As empresas que operam dentro da norma, com uma operação regular, pensando no consumidor, no negócio delas, elas têm que perpetuar. Elas têm que se perpetuar no mercado e da mesma forma que acontece em outros setores. E as empresas que não façam isso, eventualmente, né, naturalmente, vão ser retiradas do mercado.